Olá, estruturado! Eu sou Rodolfo Lima, sócio da Estrutura junto com a Gi. Sou diretor comercial da Estruturas. Tenho mais de 20 anos na experiência de área comercial, fazendo gestão de comercial de algumas empresas. Sou formado em administração de empresas e hoje aqui dentro da Estrutura eu ajudo os nossos clientes, os empresários, a ter a estratégia assertiva para atingir resultados extraordinários. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente! Eu sou a Giovana Filó. Como o Rod disse, né? Sócia dele. Eu fico à frente aqui nos nossos processos do autodesenvolvimento do empreendedor, do líder, porque quanto mais a gente se potencializa, mais os nossos negócios vão colher frutos desses resultados, né? E hoje nós estamos aqui reunidos para mais um Estruturados Pod, o jeito estruturado de empreender, que é o podcast que foi desenvolvido com o objetivo de ajudar você a compreender quais são os segredos que existem por trás das ações aí no mundo dos negócios, o que faz com que as pessoas tenham sucesso, porque existem sim comportamentos, existem ações que se fazem cada vez mais assertivas para fazer com que essas coisas aconteçam. E o nosso objetivo é trazer aqui convidados que estejam desvendando isso no seu dia a dia. E hoje a gente tem uma convidada que vai ajudar a gente a aprofundar um pouco mais nisso. E assim como no nosso último encontro, nós trouxemos uma parceira ao invés de uma cliente. E essa é uma parceira que está com a gente desde o marco zero, né, da estrutura. Desde sempre ela está aqui. Então, assim, eu quero que vocês recebam com muito carinho e admiração. O nome dela é Elizabeth Barcelos. Ela tá na minha vida pessoal, especificamente, faz o quê, Beth? Já faz... Mais de 25 anos. Credo, Beth. Não é assim também, não. Não fala assim também. Não, mas faz cerca de 20 anos já faz, porque eu era estagiária quando eu te conheci, foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. E eu sempre digo isso, né? A gente até teve podcast falando sobre a importância da conexão. E a Beth é uma conexão que ficou para a minha vida. Então, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia e gestão de projetos, responsável pela implantação de sistemas de gestão em mais de 500 empresas. Gente, fala sério. Fundadora da Belli Consultoria e Somar Finanças, a Belli Consultoria em que se oferece suporte a empresas na transformação de dados, com inteligência empresarial através do Business Intelligence, que é o BI, né? Com o tempo, evoluiu para Somar Finanças, fruto da sinergia entre a expertise da Belli em projetos de BI focados no financeiro e a consolidada Somar Contábil. A partir de 2023, adicionaram os serviços de terceirização do financeiro, que é o BPO. Ela é uma profissional apaixonada por números e pessoas, especializada em traduzir dados em soluções estratégicas, e na Somar, o seu compromisso é alinhar-se perfeitamente a empresas que buscam simplificar e potencializar os seus processos financeiros, permitindo que elas se concentrem no negócio com confiança financeira com base. E assim, para fechar isso aqui, esposa, mãe de 3. E assim, né? No ambiente profissional, que até onde eu me lembro, sempre foi uma pessoa que era mãezona de todo mundo também, né, Beth? Exatamente isso. Era conhecida como Seja mãezona. Bem-vinda, Beth. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Assim, é um prazer estar aqui com vocês. Nesse projeto de vocês, assim, é muito, muito emocionante participar de tudo isso, como você disse, te conheço lá desde a época de estagiário, né? Contei 25 anos, gente, exatamente, porque eu me lembro que eu trabalhei nessa empresa que a gente trabalhou junto há mais de 25 anos, né? Mas ela entrou depois, então realmente ela tem razão então aí, que ela tá nos 20, ela tá nos 20, eu já passei dos 25, né? Mas é um prazer, agradeço pelo convite, tá? E espero ajudar os estruturados a ter uma visão mais clara sobre as finanças e a importância disso, né? Show de bola. Gente, hoje o assunto é importantíssimo, né? Exato. Não percam, assiste esse estruturado até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos insights e entendendo mais um pouco, né? Porque eu tenho certeza que a gente ouve muito falar disso, como é importante a gente ter esse controle financeiro, né? Porque a gente, dentro dos nossos processos de gestão junto aos nossos clientes, a gente trabalha muito a visão sobre
o empreendedor, baseado no mito do empreendedor ali. Então, a gente tem o empreendedor administrador, o empreendedor técnico e o visionário, né? Isso. E quando a gente fala aqui sobre o trabalho que a Beth desenvolve junto à estrutura e que desenvolve ali, né, nas suas prestações de serviço de consultoria, é muito voltado ao administrador, né? Isso. É esse empreendedor administrador, porque não adianta eu ser um excelente técnico e querer entregar um serviço de qualidade, um produto que seja, se eu não fizer a gestão adequada do meu negócio, não tiver uma inteligência por trás daquilo que eu tô falando. E hoje o tema do nosso podcast é deu um zoom no dinheiro. Deu um zoom no dinheiro. Então, assim, Uma lupa no dinheiro. vamos dar um zoom ali, porque a gente costuma dizer o seguinte, eu chego para um cliente, e a Beth sente isso lá na área dela, né? Graças a Deus com a gente, você nunca viveu isso. Porque assim, ó, chega no cliente e fala assim, o cliente tá triste, né? Minha empresa não tá dando dinheiro, eu não consigo. E aí a hora que você vai ver, na verdade ele faturou 50 mil e ele não tem dinheiro na conta. Aí você fica, mas onde foi esse dinheiro, né? Se não der um zoom, não vai conseguir entender. E a primeira pergunta que eu te faço, Beth, é sobre isso. Assim, ó, você pode explicar para o estruturado, né? Por que é fundamental para um empreendedor separar finanças pessoais das finanças da empresa? Tá, vamos lá. Só um passinho antes aí. Bora. Todas as empresas, dependente do tamanho das empresas, elas têm 3 pilares. Quais são esses pilares aí? São os 3 P's. São pessoas, programas e processos. Então, quando você está trabalhando com um dinheiro e misturando isso entre pessoal, você está sem processos. Na verdade, você está ali no automático. No deixa a vida me levar. E a deixa a vida me levar só na música dá certo. No dia a dia não rola. Né? Para o empresário não roda. Nas suas despesas pessoais também não vai dar certo. Não vai ter sucesso. Não vai conseguir atingir. Então, por que é importante você separar isso? Porque se você não separar, você não sabe se a sua empresa está dando lucro. E uma empresa, o foco principal dela, né? Falando de finanças, a gente está falando de finanças, né? Não estamos falando de outros propósitos, estamos falando de finanças. É dar lucro, tá? E faturamento não é lucro. Isso tem muita confusão nisso. Isso que a Gi acabou de dar como exemplo aí. É muito confuso isso para as pessoas. Mas eu faturei 50 mil, Beth, cadê o dinheiro? Você faturou 50 mil. Às vezes você nem recebeu. Exatamente. Então, tem algumas coisas aí. Então, o principal disso é você entender aonde está o dinheiro. Perfeito. Né? Ele E está quanto entrando, custa? mas aonde ele está saindo e qual é o volume que está sobrando. Exato. Aí. E esse dar o zoom foi muito legal essa jogada aí, né? Por quê? Porque um dos processos aí é você monitorar. O monitorar é você dar o zoom, é você olhar aquilo com detalhes, né? Exato. Porque, Beth, eu já vi cliente nossa falando assim, ó, eu não consigo tirar meu Prolabore. Que é, né, a sua parte, o seu pagamento ali do seu salário. No mês. É o salário do empresário. Só que a hora que a gente ia ver, ela estava pagando o plano de saúde, o terreno, o financiamento da casa, a escola das crianças. E aí, quando a gente vai dar o zoom, a gente fala, não, peraí, na verdade o teu Prolabore está sangrando o caixa da empresa porque ele está sendo maior do que deveria. Exatamente. Não é? Então, é importante demais a gente separar, porque aí eu consigo saber, peraí, o custo da minha vida hoje, ele está adequado para o faturamento que o meu negócio dá? Para aquilo que eu posso tirar? Exatamente. E aí tem vários prestadores de serviços que eles trabalham sozinhos, né? Advogados, dentistas, consultores que às vezes não estão no ramo de finanças. E aí misturam, fica mais fácil, porque mas eu sou sozinho, então na cabeça dele eu sou sozinho, é tudo meu, né? Mas o que você precisa entender é que isso lá no futuro, a longo prazo, ele vai dar longevidade para sua empresa e ele vai dar segurança patrimonial também, que as pessoas esquecem disso. Né? Eu preciso separar minhas despesas do CNPJ do CPF. E se eu tiver uma crise, o que vai acontecer com o meu CPF? Se está tudo junto. Isso vem muito daquela questão que a gente bate muito na tecla quando a gente fala de empreendedores, que a gente trabalha, empresários. As pessoas não queriam ser mais CLT, não queriam trabalhar para uma outra empresa, vou abrir a minha empresa, vou me tornar empreendedor. Aí, para ter uma empresa, gente, porque todo mundo que vira empreendedor, por mais pequenininho que começou, ele quer ter uma empresa grande no futuro. Só que ele não começa pelo básico de uma empresa, que é estruturar isso como uma empresa, separar as contas, e aí tudo que vai entrando, ele vai gastando, ele se torna, na verdade,
o funcionário daquela empresa que ele criou, e ele nunca vai ter uma empresa, porque a empresa não tem estrutura financeira, quando ele não separa as contas, para poder crescer. Exatamente. Porque se você gasta tudo que entra na empresa de forma pessoal, que momento que você vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu preciso fazer um investimento para a empresa, então eu vou ter esse dinheiro para ela poder crescer, para ela ter. Então assim, né, eu falo que é a regra básica, né, Beth? Você pode falar até com mais propriedade do que eu, separar as contas. Né, e começar, isso seria uma regra básica. E pensando nesse empreendedor, Beth, né, no pequeno e médio empresário, se você, né, conseguir, né, porque deve ser muitos, mas qualificar aí, quais são os 3 principais desafios que ele enfrenta hoje, né, que essa pessoa que ainda não tem uma gestão financeira estruturada, quais são os principais desafios? Até para ele saber, né? Que eles sentem, porque às vezes vocês não vão nem sentir, a hora que ela falar, vocês vão falar, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Quais são os desafios? Os desafios, eu acho que é a questão de criar os processos, né? O que eu quero dizer com isso? Criar os processos porque, assim, a partir do momento que você começa a gastar o dinheiro, entra e sai o dinheiro, e você não cria um processo de como esse dinheiro está entrando, como eu estou fazendo o recebimento desse dinheiro e como eu estou fazendo o pagamento disso, né? Para dar lá na lucratividade. Se eu não consigo definir isso, eu vou muito ali no automático, eu corro para vender, eu corro para pagar as contas, então eu tô nesse processo de apagar incêndio, exatamente apagar incêndio. Então, aí qual que é o desafio? É parar um pouco, dar uma respirada e, cara, eu preciso montar um processo, nem que ele seja simples, mas eu preciso montar um processo para que, como o dinheiro entra, como que ele vai ser distribuído? Como que vão acontecer esses pagamentos? Se eu tenho uma empresa um pouquinho mais estruturada, eu tenho um funcionário, eu preciso orientar esse funcionário como esses lançamentos vão ser feitos. Né? Algo que eu vejo bastante. Não deu lucro. Ele nem tem ciência do que ele está gastando. No que ele está gastando. Ele tem ciência de que ele está faturando 50 mil, mas ele não sabe exatamente no que ele está gastando. E eu quero dizer no que mesmo. Ali volta na questão do Zoom lá. Detalhar ali o que é. E a gente está falando, né, a gente está usando como exemplo 50 mil, mas tem empresa que fatura milhões e é assim também. Exatamente, fatura milhões e é assim. Eu vou criar um evento novo porque eu quero desenvolver um produto novo. Ok, eu pensei nisso com um pouquinho mais de critério de planejamento financeiro, porque tem o comercial, tem o marketing, tudo, o pessoal esquece do financeiro. Sim. O que vai sustentar as outras coisas. O que vai sustentar as outras coisas. Eu vou vender, mas eu vou vender, ok, você vai vender 100 milhões, mas quanto vai custar isso para você vender esse 100 aí? E você falou uma coisa muito interessante, Beth, né, de criar os processos, e aí fica claro para o estruturado, gente, não fique pensando em grandes coisas, sabe? Aquilo que eu falo, você pode me corrigir, por favor, também. Concordo. Nem se for para anotar num papel de pão, mas anota. Eu lembro assim, a gente conversando sobre isso no final de semana, eu e a Gi, e é óbvio que a gente tem uma ajuda sua, né, e tudo mais, mas desde o começo a gente determinou isso muito claro para nossa empresa, né? Por isso que hoje nós estamos bem, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Falo que a empresa tem dinheiro, porque a gente determinou processos simples, que eu tinha uma planilha lá, que eu lançava aqui, lançava certinho, depois você veio e nos ajudou com, né, um pouco mais elaborado. Mas o importante é você fazer. Sabe, começa a fazer nem da forma mais simples que seja. Começa a anotar, porque quando você chega em uma pessoa que não é best, pelo menos você tem informação. Porque é difícil o seu trabalho sem informação. Sem informação, exatamente. E classificar. E aí a outra dificuldade deles não tem o processo, como que eu classifico isso? Né? Porque a hora que você classifica e coloca isso num fluxo de caixa, aí você olha para os números e fala, opa, agora eu estou entendendo. Isso. O que eu quero dizer com classificar, pessoal? Onde vem essa despesa? Qual que é a classificação dela? Então, eu gastei 100 reais. Foi com uma despesa de viagem? Foi com combustível? Foi com material que eu comprei? Essa despesa faz parte do meu custo? Ou é uma despesa fixa ou uma despesa variável? Outra dificuldade que o pessoal tem também, né? Separar as despesas fixas. Isso que eu ia falar, Beth, de uma forma simples e objetiva. Qual a diferença de despesa fixa e despesa variável? Para o nosso estruturado entender. A despesa fixa está dentro da sua empresa, você faturando ou não faturando, você tem essa despesa. Você tem que pagar ela. Então, um exemplo, aluguel, a luz,
Todas as despesas, salários, são despesas que, independente se você faturar mais ou menos, Você vai ter que elas assumir estão essa ali, você tem que responsabilidade. assumir, tá? E para incorporar isso, tem a questão dos custos. E aí tem um pouquinho de diferença dos custos aí. O custo é a despesa para você produzir algo, né? Falando de produto ou falando de um serviço, tá? Falando de um serviço, uma dos teus custos é a tua hora. Que as pessoas também não se atentam nisso, né? Quanto custa a minha hora hoje? Eu tô cobrando R$200, mas quanto custa a minha hora hoje, né? E a despesa variável é a diferença ali, né? Eu gasto quando for necessário. Então, eu vou adquirir um treinamento, eu vou adquirir uma consultoria, eu vou adquirir um produto, um computador novo, um notebook novo, uma despesa variável. Eu não tenho aquilo mensalmente. Eu não tenho aquele compromisso mensalmente. Ótimo. Perfeito. Né? Show. Nossa. Eu respondi a pergunta, Rodolfo, ficou faltando um respondeu, gap não, aí. Respondeu. Você falou do Respondi. processo, né? Então, assim, ó, como que você vai classificação. saber se você tá ali, você tá no BO? Tipo, como é que você vai saber? Não existe um processo adequado. Então, a gente tem cliente que é assim, né? O Derek comprou o serviço lá da cliente, só que chegou o dia de pagar, ele não pagou, e aí a cliente não olhou para isso, não deu tempo de cobrar antes, vai cobrar depois, aí não cobra com juros, aí ele paga uma parte, sabe? Então, assim, ó, se tá com BO aí na hora de receber, você tá dentro aqui desse... Você tá com um gargalo Tá no com processo. gargalo. Né? Você tá com gargalo Tem no essa processo. coisa do quanto custa o meu trabalho. Então, qual é o real custo para eu entregar aquilo que eu preciso? E aí, pensando que assim, né? A gente fala muito de jornada do cliente, Beth, dentro do nosso projeto, dos atendimentos, que é assim, ó. Uma vez que você é minha cliente, você indicou uma amiga. Quando a sua amiga vem, ela tem que viver a mesma experiência que você viveu. Tá. E aí, quando essa galera, muito provavelmente, quando esse processo aqui não aconteceu lá atrás, a pessoa, ela nem sempre tem o dinheiro na mão, ela nem sempre tem as mesmas oportunidades. E aí, no dia que você veio, eu comprei um cafezinho legal, servi aqui pra você. No dia que a tua amiga veio, eu já nem tinha. Então, a experiência dela já foi diferente nisso também. Então, você vê, não ter esse processo, não ter essa clareza ali, ela vai impactar diretamente na experiência que o teu cliente vai ter e o quanto você vai poder cobrar sobre o seu serviço depois. Isso, aí a gente volta naqueles 3 P's lá, não é? Que aí tem envolvido as pessoas no meio, ok? Perfeito. Porque aqui a gente tá falando da estrutura, ok, são 2 pessoas trabalhando e tal, é mais fácil de você administrar. Quando você tem uma empresa que você tem mais pessoas envolvidas, a partir do momento que você não define isso... Perfeito. Né? Cada vez mais descontrolado. Cada vez mais descontrolado, não é? Aí você perde realmente o fluxo ali, vamos dizer, né? O cara que tá lá todo bagunçado, né? Por onde que ele começa? Quais são os primeiros passos para ele começar a ter organização dentro da área financeira da empresa dele? Tá, ele vai começar monitorando o fluxo de caixa dele, tá? Então ele precisa fazer o controle do fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa, vamos pensar, todos temos conta bancária. Ok? Empresários principalmente, né? Então, eu preciso. O fluxo de caixa, ele é a entrada e a saída da sua movimentação dentro da empresa, tá? Independente do que for a movimentação. Sempre vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Então, eu preciso controlar esse fluxo de caixa. Eu preciso monitorar. Eu gosto muito dessa palavra monitorar, tá? Porque monitorar, eu não tô simplesmente deixando ali, voltando a vida me levar, não. Eu tô olhando para aquele número e tô monitorando. A partir do momento que eu monitoro, eu acompanho e tomo ações, né? Se a gente vai fazer um exame cardiológico e coloca aquele aparelhinho, o que ele vai fazer ali, né? Um monitoramento de todo o processo. Leva para o doutor e o doutor vai dar o diagnóstico. Então, o fluxo de caixa, você monitorar o fluxo de caixa é isso, é você acompanhar diariamente. Se o teu volume de movimento, eu quero dizer, as suas notas, quantidade de nota de entrada, de saída é alto, você tem que fazer isso diariamente. Se, eu sou uma prestadora de serviço, não tenho tanto volume assim, eu tenho valores maiores, volume menor, ok, eu posso diminuir isso para semanalmente, mas eu preciso fazer isso. A outra ação, eu preciso classificar essas entradas e essas saídas, né? Essas entradas, minhas receitas, onde eu estou vendendo mais, onde o meu faturamento está maior se eu ofereço mais de um produto. Então, eu preciso classificar isso. As despesas, a mesma coisa, eu preciso classificar ela onde eu estou, lá na folha de pagamento, é o aluguel, são despesas
fixas e variáveis, eu preciso acompanhar isso, tá? Voltando ao exemplo que o Rodolfo falou do papel. É possível fazer no papel? Sim. Hoje faz muito em planilha eletrônica, né? Inclusive o Excel, ele judia de mim, né? Porque ele é difícil, né? Tecnicamente, porque faz muita coisa, o Excel faz muita coisa, mas ele tem algumas travas lá. Mas voltando aqui, é possível fazer? Sim, é possível. Então, inicie isso, comece a fazer. Então, o primeiro passo é começar a fazer. É lançar isso, é controlar isso. Quando você fala assim do monitorar, eu percebo que muitas, e eu sou uma pessoa assim, que no começo é assim, ó, você tem que ter informação A, B e C. Mas pra quê? Né? Porque não é só ter. Monitorar. Então, assim, supondo, né? Eu peguei lá, monitorei, eu olho aquilo lá, eu falo assim, ok, isso aqui quer dizer o quê, né? Quer dizer o quê? Isso, aí, se eu der um Google, eu posso ficar sabendo que eu tô morrendo, quando, na verdade, não é bem isso. E aí, você, enquanto especialista, você vem com esse olhar, assim, de monitorar de acordo com o teu objetivo enquanto negócio, com o time que você tem enquanto empresa, os desafios que você tá vivenciando, porque se for pra pegar alguém genérico, aquela pessoa pode falar assim, ih, já não dá certo, você tá péssimo, ou você tá ótimo, e você não, você olha. Porque o que você fala pra gente quando a gente vai fazer as análises? De acordo com o tempo de mercado que vocês têm, de acordo com o custo que vocês passaram a ter aqui, com o objetivo que vocês têm ali. Isso aqui parece ruim, mas não é ruim. Por conta disso, disso, disso. Então, esse monitoramento orientado, eu diria, né? A próxima fase... Que deve ser feita, isso, aí a próxima fase é o monitoramento, aí a próxima fase é a análise. Aí, na parte de gestão, tem também a parte da análise de dados. Aí entra um pouco. Né? E aí eu tenho esse perfil analítico com essa facilidade de olhar para aquele monitoramento e falar, opa, tem um gap aqui, tem um gargalinho aqui, ok? Alguns têm esse perfil também, tá? São administradores também, como você diz, eles têm esse perfil, mas qual que é o outro problema deles? A falta de tempo. Sim. Porque a pessoa está envolvida para vender, para trabalhar, para treinar a equipe. E aí ele precisa ou de ajuda ou de uma empresa que realiza esse trabalho dele, que ajuda eles. Igual você falou, né, tipo, da dica que a gente pediu, você falou do fluxo do caixa, tudo, e aí a gente retorna para aquele lugar que eu falei lá atrás, né, tudo começa pelo controle, de analisar, de anotar, porque quando você fala de fluxo de caixa, é eu ter uma visão futura de que pode acontecer, do que não pode acontecer, o que eu tenho para receber, se eu vou conseguir não pagar. E aí a gente volta também lá para a primeira pergunta, né, Beth? Quando essas pessoas misturam as contas pessoais com as contas da empresa, como que ele vai fazer o fluxo de caixa da empresa dele? Né? E aí, olhando para isso de novo, né, o que pode acontecer com a minha empresa se eu fico misturando as contas pessoais com as contas da empresa? A primeira coisa é eu não sei se a minha empresa está dando lucro ou não. A primeira coisa é essa. Eu não sei. E eu tô pagando a despesa do aluguel, eu tô pagando a faxineira, eu tô pagando... Desculpa te interromper, aí eu vou perguntar pro estruturado, né, que tá nos assistindo agora. Quando você abriu a sua empresa, qual era o maior objetivo dela? Eu sei que, né? Dar lucro, não é? É dar lucro. Por mais que existe propósitos, a gente sabe que existe tudo isso. E a gente trabalha com isso também. Mas o objetivo final de qualquer empresa é dar lucro. E aí, quando eu não sei se ela dá lucro ou não... Isso, senão o meu sonho vai virar um pesadelo. Ok? Porque eu comecei com um sonho, um propósito lindo. Só que eu não fiz o controle disso. Vai virar um pesadelo, gente. Vai virar um pesadelo. Tem a mortalidade, né? Das empresas, que elas sobrevivem até 5 anos no Brasil, né? E um dos fatores que essa mortalidade cai bastante é a gestão. É a gestão de pessoas e a gestão financeira. Não, são essas duas, são esses dois pilares. E sabe o que eu falo, Beth? Enquanto a empresa está dando dinheiro, lucro, muitas coisas não te incomodam. Isso. A hora que a empresa para de dar lucro, tudo te incomoda. Tudo é uma dor, tudo é um sacrifício. E você ir para a empresa, você ir atrás de um cliente, você fazer tudo
começa a te incomodar muito? Porque não tá dando lucro. Porque Porque é aquilo que eu falo, né? Tudo é lucro, né? E isso que eu falo, que eu acho que o pior de quando você não tem esse controle pessoal e empresarial, né? Vamos dizer assim, a falta de lucro vai fazer você desistir do seu grande sonho. vai. Sim. Né? E dentro desse contexto do que a Beth está falando, fui até anotando aqui para não esquecer, né? Uma das coisas, quando está misturado, né? Financeiro pessoal com financeiro profissional. Normalmente o empreendedor, ele aceita qualquer coisa porque ele fica sem grana. Ok. Então, tipo, nem valia a pena pegar aquele trabalho ou vender aquele produto por aquele valor. Mas diante daquele momento da negociação, ele fala, cara, eu preciso tapar esse buraco aqui. Então, o dinheiro aí precisa entrar. ele faz maus negócios, né? Ele não conquista credibilidade para com os seus clientes, justamente porque ele acaba tomando decisões que não são assertivas ou colocando o produto dele a um preço que não deveria, ou o serviço dele. Inadequado. Exatamente. E assim, né, ele mingua a equipe, porque ele mingua os processos e a equipe pelo fato de não sobrar dinheiro nunca para um investimento numa consultoria financeira, numa consultoria empresarial, num treinamento para minha equipe, numa bonificação para a não empresa. sobra para isso, né? Ele não consegue fazer. E vamos combinar, né? Mentalidade. Né? Se a pessoa não organizar, não ter controle financeiro, só vai ter pessoas trabalhando em volta ali, aquilo que a gente atrai, né? Que também não vai valorizar muito a empresa, que não vai... Equipe é espelho do líder. Se você não olha para o teu negócio, para as tuas finanças com assertividade, com uma gestão segura, a tua equipe vai replicar isso. Aí vai estar todo mundo imprimindo o trabalho da faculdade lá na empresa, vai estar todo mundo fazendo coisa que não deveria, não se importando se aquilo é pessoal ou profissional, porque o próprio dono não se preocupa. Eu gostaria de só ressaltar uma coisa, só voltando na questão de você separar, porque isso realmente é uma dor bem grande, tá? Uma dor bem grande. Mas quando a gente, como consultor, ou vai dar assessoria para a empresa, não adianta a gente fazer via forceps, assim, esse processo, tá? É importante que ele entenda o porquê. Sim. Ele precisa aceitar isso, né? Principalmente esses profissionais que trabalham sozinhos, né? Mas por que se eu tudo aqui, sou eu? Sou eu, né? Eu não tenho que prestar conta com ninguém. Na verdade, aí entra eu estou me enganando ali, né? Estou me enganando ali, né? Mas é bem importante isso, porque o consultor ele tem que mostrar os números, mostrar o porquê para ele e dar uma visão de que, cara, se você fizer isso, olha, você vai fechar o 2024 com isso. Aí ele abre o olho e falou, opa, Sim. eu tenho um motivo para que eu faça isso. Perfeito. Porque monitorar é algo legal? Não. Não é legal. Não, gente. Fazer lançamento analítico é legal? Não, não é legal. Mas é necessário. Sim. É necessário. Ô, Beth, É você falou muito necessário. uma coisa que veio até um insight aqui pra mim, né? Tipo, você falou, cara, o cara que é sozinho, o empreendedor sozinho, que não tem funcionário, não sei. Fala assim, mas eu não preciso prestar conta pra ninguém. O seu CPF e o CNPJ são o mesmo? Não. Então, você, CPF, precisa prestar conta pro seu CNPJ. Você precisa falar assim, olha, empresa, tá aqui, CNPJ, os resultados nossos desse último mês são esses aqui, porque são diferentes. São diferentes. E aí você, que faz a administração do seu CNPJ, precisa apresentar isso pro seu CNPJ. Então, por mais que você é sozinho, você tem um sócio. O seu CNPJ. Exatamente. E aí, o fluxo de caixa, ele vai te ajudar no planejamento. Porque o planejamento financeiro é o grande alinhado aí, né? De todo esse processo. O fluxo ajuda e o planejamento é o que vai consolidar tudo isso. Sim, a gente vai voltar até a falar do fluxo de caixa. E aí, quando a gente fala de monitoramento, Beth, e acompanhamento, né, existem algumas ferramentas, vamos dizer assim, que pode te auxiliar nisso. Isso. Né? Hoje, eu vou até pegar aqui quais seriam alguns indicadores financeiros básicos que a pessoa poderia ter no seu negócio. Isso. Aí, eles são o faturamento, tá? Faturamento. A gente precisa separar, tá? O faturamento. A margem de lucro, e depois a gente trabalha um pouquinho mais, tá? Mas só para mim situar aqui na minha cabeça aqui. Então, o faturamento, a margem, o lucro, tá? A margem é diferente de lucro, eu vou explicar isso para vocês, calma.
Eu preciso de um índice de recebimento. Quanto que é o meu índice de recebimento? Minha taxa que está demorando aí para mim receber, tá? Se eu vendo parcelado, qual que é a minha taxa, meu índice aí de recebimento, tá? E a mesma coisa, meu índice de pagamento. Eu preciso entender isso. Tem a questão do ROI, se eu investo, quanto que eu estou retornando nisso, ok? Eu estou desenvolvendo um produto novo, né? Então, eu preciso monitorar quanto eu estou gastando nesse para depois eu entender se ele deu lucro ou não. Você trouxe algumas coisas aí que eu acho interessante, Beth, mas por favor, corrija se eu estiver errado, tá? Mas para aquela pessoa que não faz gestão nenhuma mesmo, que né, não está fazendo ainda de uma forma muito... Os 3 mais importantes neste primeiro momento, vamos dizer assim, seria o faturamento, a margem e o lucro? Sim. Sim, tá? né? A margem. Por que a margem é diferente de lucro, gente? Porque a margem, assim, ela olha para o seu faturamento, separa os custos que você tem para produzir aquilo ou para vender aquele produto e te dá a margem. A margem, ela tem que suprir todas as outras despesas suas. Então, se você tiver uma margem de 20 mil, mas a tua despesa está 19, seu lucro foi R$1.000. Seu lucro foi... Tá? E ela também te dá a posição de olhar para o investimento para o futuro. A minha margem tá legal, eu posso olhar ali para mim separar esses valores aí para mim investir um produto novo, um equipamento novo, algo que eu consiga também reverter isso em faturamento. Porque o investimento, o principal motivo dele não é gastar, é investir. Então, eu vou gastar durante um tempo para que depois eu tenha esse retorno. Tá? Então, os principais aí, eu entendo sim, Rodolfo, que sejam esses aí. Tá? E lembrando, né, que até gostaria que você falasse um pouquinho disso, tá, Beth? Que as pessoas entendem assim, gente, faturamento não é recebimento. Exatamente. Né, Beth? Não é porque você faturou 1 milhão que você tem 1 milhão. Isso, por isso o índice do recebimento é importante, tá? A gente tem que olhar para o regime do caixa e o regime competência, né? O competência é eu vendi, o caixa eu recebi. A mesma coisa para despesa, né? Quanto eu comprei e quanto eu vou pagar. Então eu preciso ter esse controle aí, eu preciso acompanhar isso para que eu tenha liquidez no meu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o valor que está lá disponível para mim gastar ou para mim pagar. É aquilo que eu falo, né, Beth? Tipo, o dinheiro líquido. O fluxo de caixa, até, né, gente que eu falo, esse assunto ele vai dando várias coisinhas e vai crescendo na cabeça da gente, né? Isso. Porque o faturamento, dentro do meu fluxo de caixa, eu olho para o meu recebimento. Isso. Não é? E o faturamento é outra coisa. Porque às vezes que eu falo... Então só para ele entender. Ó, então, porque eu vou falar, tá bom? Eu sou de humanas. Ela tá começando a ficar irritada aqui. A gente faz reunião, eu fico assim... Mas assim, ó, só porque eu sei que tem muito estruturado que tá ali igual eu, né? Sim, por isso que eu quero até trazer isso. Faturamento. Vamos pensar assim, que eu comprei uma consultoria X que custa 20 mil reais. Eu comprei hoje, ok? 20 mil reais e eu vou parcelar em 10 parcelas. Isso. De 2 mil reais. E nós estamos em agosto, eu vou começar a pagar em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, quer dizer, 4 parcelas, essa consultora vai receber ainda em 2024. Isso. Né? As outras 6... elas vão entrar no fluxo de caixa da empresa só em 2025. E aí, muitos clientes cometem o erro de eu vendi, eu fiz uma nota ou alguma coisa assim, foi parcelado, e eu coloco como se eu tivesse faturado aquele mês. Exatamente, joga isso no mês. Outro exemplo, assim, para você entender, por exemplo, ela tem uma loja de roupa, né, ela vendeu uma peça de R$150 parcelado em 3 vezes. O faturamento dela naquele mês que ela vendeu é o montante. É o montante, é o 150. Só que o fluxo de caixa dela vai ser 50 em setembro, 50 em outubro, 50 em novembro. É por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado, porque tem né, gente que vende 100 mil e já sai gastando 100 mil e nem tem esse 100 mil. Nem tem porque é faturamento, é diferente de recebimento. Isso, e até faz essa pergunta até que acho que pode fazer
bastante... Como que a gestão eficaz do fluxo de caixa, ela pode impactar no crescimento da empresa? Ela é o pilar, como que... É a lanterna para as decisões, né, Beth? Para decisões, mas por que ela é tão importante, né? Porque é o dinheiro que entra, voltando de novo, é o dinheiro líquido dentro da empresa, tá? Então, eu não tô na previsão, eu tô no realizado, no que está acontecendo, tá? Eu quero expandir o meu negócio? Então, só voltando um pouquinho aí tem antes do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, para ele estar saudável ali, eu preciso vender, ok? Eu preciso vender. Então, eu tenho que ter estratégias para venda, eu tenho que ter um bom produto, eu tenho que trabalhar com pessoas, eu tenho que ter esse fluxo todo definido ali para me vender legal. Ok, o fluxo de caixa vai olhar para esse faturamento e ele vai distribuir isso ao longo do tempo. E aí vão entrar as despesas fixas, variáveis, aquilo que a gente conversou, né? Se eu quero crescer, se o meu propósito é dar lucro, se eu quero crescer, se eu quero investir e não fazer o controle do fluxo de caixa, eu tô indo para tô indo ao contrário, eu tô indo contra a maré aí, ok? Então, eu preciso olhar para ele com muito critério, com muito carinho, com aproveitando um olhar analítico. Até ali. Falando sobre o fluxo de caixa, de você entender que esses lançamentos são futuros para você poder fazer os investimentos corretos. Não, na próxima pergunta eu acho que vai vir de acordo muito com isso também, Beth, para você até dar sequência, né? Uma gestão financeira organizada, como que ela pode influenciar nas tomadas de decisão estratégica para o negócio? Ela influencia... Posso pegar um exemplo nosso, Beth? Pode. Igual quando a gente fala sobre o evento que a gente promove, né? Você consegue ajudar a gente a olhar e falar se é adequado promover aquele evento ou não, porque se deixar o empreendedor só no emocional, que é o que a gente vê muito, né? Não, mas eu sinto que é bom. É verdade. Eu acho que esse o gatilho, exatamente esse, de você não tomar a decisão a partir do eu acho ou a partir do emocional, né? O meu vizinho fez isso e foi legal para ele, né? Tem N variáveis aí para analisar, para ver se aquilo cabe dentro da sua empresa, dentro da sua prestação de serviço, dentro do seu controle, dentro da sua cultura da empresa, que aproveitando é bem importante. Essa deixa, é? Eu acredito que, né, quando a gente fala de ter esse controle financeiro, essa gestão organizada do financeiro, é exatamente isso. Quando você tem uma gestão organizada financeiramente, você nunca vai tomar decisões baseadas em achismo. Você sempre vai tomar decisões baseadas na realidade. Até quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai fazer um determinado investimento, tudo é na base da realidade, né? Já teve, Beth, dentro dos teus clientes, algum case assim que a pessoa estava fazendo alguma coisa, às vezes repetidamente, uma campanha, uma promoção, alguma coisa assim, a pessoa estava fazendo e quando você parou para olhar para isso, você percebeu que era uma atitude totalmente inadequada? Sim, o estoque, controle de estoque é algo bem dolorido para quem vende produto, tá? Porque você, na emoção, compra. Um produto novo, legal, tá saindo, compra. Vai comprando. E esquece do estoque. Estoque, pessoal, é dinheiro parado. Estoque é dinheiro parado. Então, vamos olhar para o nosso estoque. Vamos comprar para vender? Ok, mas vamos olhar para o nosso estoque. Vamos ter ações para isso. Né? E a parte desse controle, ajudar no crescimento, faz toda a parte desse processo de você olhar, analisar isso e tomar a decisão baseada em fatos, tá? E não no achismo, como o Rodrigo falou, né? O Rodolfo. É Rodolfo Rodrigo. Perdão, gente. Perdão. Então, isso é bem relevante. E assim, Beth, mas eu acho que eu poderia aumentar meu prolabore. Queria. Eu vou te falar que eu tenho certeza que esse não é o momento, tá? É a mesma coisa de você ir lá na terapeuta, você sabe que você tem algum problema, entendeu? Aí você vai, a terapeuta te conta aquilo,
né? Você não tá indo lá para mudar? Sim. Então não adianta, você tem que aceitar aquilo. Assim, ô Beth, você falou um negócio do estoque, né? Eu bato muito na tecla, assim, né? Porque, como eu falando, eu fui gerente de loja há muito tempo, então eu aprendi muito sobre estoque, né? De olhar para ele de uma forma estratégica, de entender o momento de comprar ou não. E o que acontece muito, quem não faz gestão de estoque, principalmente quem trabalha com produto, é que às vezes o dinheiro, o lucro dele, que ele tanto reclama que não tem dinheiro, Isso, tá lá, tudo ali. tá no estoque Estoque, parado. gente, e aquilo que eu falo, gente, com muitas exceções, estoque não valoriza. Ele só perde valor. Só perde valor. Só perde valor. Perde Então, valor. a gestão, para quem trabalha com produto, né, diferente de serviço, é óbvio, quem trabalha com produto tenha o estoque muito bem controlado, muito bem agenciado, porque senão... E falando de serviço, que acontece bastante, que acontece também com alguns clientes, é a questão do recebimento. Tá? Eu já peguei cliente que tinha 29 mil reais parado. Né? Na mão dos outros. Na mão de outras pessoas. E ela não ter ciência de que ela tinha 29 mil para receber. Né? Eu estou com um saldo de 8 mil na minha conta, mas eu tenho 29 para receber. Perfeito. É o impacto, não Sabe é? que 8 para 29, mas 29? Mas ela tinha 8 no saldo bancário. Não, e o pior, tinha uma cliente nossa que aconteceu uma situação assim, ó. Ela prestava serviço e fotografia, tá? Prestação de serviço de fotografia em que eu vendo para você o acompanhamento lá do teu evento, tal, seja do que for. Depois eu te entrego o produto também, que eu te entrego essa fotografia em um álbum, uma caixa bonita, né, e tal. E aí, a falta de processo fazia com que eu te vendesse desse jeito, e aí você me dava só um sinal. Aí, quando você escolhesse as fotos que eu fosse te entregar o álbum, você pagava o restante. Isso. Só que você ficava 2 anos lá, sem escolher. Só que o valor desse álbum aqui que eu te prometi, ele tá aumentando a cada dia lá no meu fornecedor. A hora que você escolhe, você não vai querer pagar o valor que eu tô pagando hoje. Você vai pagar aquilo que você combinou 2 anos atrás. Então, a gente tinha cliente que, aí a hora que ia lá, ela tava pagando para fazer, porque além de não ter recebido o valor da prestação de serviço, mas já ter pago a equipe, ainda tinha que pagar o produto, que depois já tinha supervalorizado. Então, a gente volta lá na primeira coisa que a Beth falou, foi o quê? Processo. O processo adequado vai garantir que isso não aconteça, porque a hora que esse processo começou a entrar em transição lá, a cliente espanou. Isso. Que palhaçada é essa? Eu sempre fiz desse jeito? Vai me perder como cliente? Isso. Porque parece que é o cliente que tem razão, né? Você que tá errado, tá louca de colocar limite. De colocar limite, exatamente. Isso é o que acontece bastante com pequenas empresas, principalmente, tá? Isso acontece bastante. Dinheiro parado no estoque, dinheiro parado lá no teu fluxo de recebimento. Sim. Tá? E é algo assim, realmente de mudar a visão financeira da empresa, né? Numa análise durante 1 mês. Perfeito. Você consegue pegar tudo isso daí. E tem vários empresários que têm muito aquele sentimento do assim, ó, pessoal, mas eu mereço ganhar mais, eu trabalho tanto. Todos nós. Eu concordo com essa frase. Mas qual momento é esse para você ganhar o mais? Tá? O que você está fazendo para ter um lucro maior para você ganhar mais? Você só vai ser rico se a Né? sua empresa for rica, né? E você tem que começar com a empresa sendo rico. Né? Primeiro você tem que ser pobre e a sua empresa ser rica. A partir do momento que você torna ela rica, aí você vai colhendo os frutos disso. E não o contrário. Exatamente. Perfeito. E não o contrário. Então, esse sentimento de que, nossa, eu preciso, porque eu trabalho muito, Não é o sinto correto. dizer, não vai rolar. E isso não vai rolar no sentido de longevidade para sua empresa. É, tá? aquilo que eu Em falei. algum É aquilo que eu momento. falei, né, cara? Você que é empreendedor, que deixou de ser CLT para ser empreendedor, é entender que você está construindo uma empresa e não um trabalho para você. E quando você tem essa mentalidade que eu estou criando um trabalho para mim, por isso que eu vou deixar CLT e vou virar empreendedor, Exatamente. eu acho que tudo que entra é meu. Não. Você foi lá, abriu um CNPJ, então você criou uma empresa. Né? Então aí eu preciso entender que é o dinheiro da empresa, eu sou um funcionário. E tudo, gente, principalmente, talvez me corrija também, Beth, se eu estiver errado, quando a gente fala sobre financeiro, tudo é olhado ao longo prazo. Nada é imediato.
nada é a muito curto prazo. Por isso que a mentalidade do empreendedor tem que ser diferente. Falar assim, olha, eu estou olhando isso aqui, eu estou olhando lá no futuro, o que eu vou colher lá no futuro. Então, neste primeiro momento, às vezes, eu me adapto a ter um prolabore menor, eu me ajusto a algumas coisas para entender que lá no futuro eu posso ter uma empresa bem lucrativa e me dando aquilo que realmente eu quero. Vocês podem pensar assim, ó, o fluxo de caixa é esse curto prazo, médio prazo, tá? E o planejamento financeiro é o médio e longo prazo, tá? Exato. Essas duas tarefas, essas duas etapas aí dentro do financeiro, elas são bem importantes, né? Para que o empreendedor consiga novamente, ter longevidade do trabalho dele, né? Eu falo assim, quando a gente está trabalhando, principalmente com equipe e tal, a gente não pode ser bonzinho, a gente tem que ser justo na vida da gente, em todos os aspectos. Então, dentro de uma empresa, a gente precisa ser justo com o funcionário e com vocês também. E com a empresa, né? E com a empresa, exatamente. Então, para você ser mais justo, olhe para os números. Perfeito. Entendeu? Sim. Na hora de dar uma comissão, empresa, né, exatamente, na hora de propor uma estrutura nova para uma empresa, na hora de fazer um investimento, na hora de aumentar um salário. Sabe o que eu falo para os clientes, Beth? Olhe para isso. Eu falo assim, ó, se você for, por exemplo, se hoje o dono da empresa, eu vou perguntar para você, estruturado, se ao invés de ser dono da tua empresa, você fosse hoje colaborador de uma outra empresa responsável por fazer a gestão dos recursos. E o Rodolfo tá passando por alguma situação X ali, você fica com dó, né? Aí você vai lá e paga ali pro Rodolfo. Ou você vai e compra lá um almoço para todo mundo aquele dia com dinheiro da empresa. Isso aí é justo? É ético? É permitido? Porque, sim, a empresa pode trazer ali uma verba que é para esses momentos de confraternização, disso, daquilo, e é até importante, a gente sempre incentiva que seja feito. Mas a questão aqui é assim, ó, da ROI, tá? É uma estratégia? Existe uma estratégia por trás daquilo? Ou eu tô fazendo emocionalmente porque eu decidi fazer? Porque assim, ó, na maioria das vezes o que acontece são essas decisões sendo feitas e tomadas com base emocional, sem nenhum planejamento. E aí você tá, entre aspas aqui, né, lesando a empresa. Você tá pegando indevidamente um dinheiro que não é teu, que é da empresa, e fazendo uma gestão inadequada daquele recurso. E aí, o resultado não vai ser positivo, porque não tinha uma estratégia. Então, eu emprestei dinheiro para Mariazinha ali, porque ela precisava, mas eu não tive um feedback com a Mariazinha, eu não tive uma programação de como que ela vai pagar a empresa em relação a isso, e eu nem entendi ainda, com a gestão da empresa, se é justo e adequado ajudar a Mariazinha naquele momento. Porque talvez não seja, o fluxo de caixa da empresa não esteja permitindo que isso aconteça. Então, eu sou amigo, vou pegar do meu, agora eu tô pegando da empresa. Aí, eu não consigo colher frutos. Aí amanhã, sabe o que acontece? A Mariazinha fala assim, ó, me ofereceram uma proposta, eu tô indo embora. Aí o dono da empresa, ele fala assim, por quê? Eu tô cansado, ninguém me valoriza, e eu faço tudo pra todo mundo. Porque tá com a estratégia errada. Tá querendo ser bonzinho demais em hora inadequada, e aí a hora que é pra ter pulso, fica querendo que as pessoas queiram retribuir. Assim, eu ajudei ela semana passada, ontem eu pedi pra fazer hora extra, eu não quis. Porque não é sobre isso, é aquilo que a Beth falou, é para ser justo com os três, com você, com o colaborador e com a empresa. Com a empresa. Principalmente com a empresa. Exatamente. Ô, Beth, os números não mentem, né? Eu sempre falo isso, só que é importante a gente... como esses números estão sendo apontados, estão sendo levantados, tá? Isso também é importante. Até vendo, né, para esses números, como esses números estão sendo apontados, como esses números estão sendo feitos, a gente sabe, né, que a tecnologia é essencial, uma ferramenta importantíssima. A gente sabe também que, né, às vezes, o estruturado que nós estamos falando, os empresários que a gente atende, tem de algumas dificuldades. E aí pensa que para fazer gestão financeira, né, hoje ainda às vezes não tem condições de contratar um serviço que nem o seu. O que a gente pode falar para ele começar a fazer isso. Né, e falo, eu não consigo mexer, não sei mexer em Excel, não sei fazer tal coisa, né? O que você fala assim, olha, começa a fazer desta forma, use essas 3 ferramentas que são acessíveis, que não dá tanto trabalho, que você conseguiria fazer o seu, separar aí, começar a anotar suas contas, quais ferramentas você indicaria para eles?
Então, Rodolfo, ferramenta, a gente tem, assim, N ferramentas no mercado hoje, né? Hoje, o que acontece? Tem vários RPs que eles estão focados para pequenas e médias empresas. O que é RP? Tá? É um sistema de gestão para a empresa, de gestão de forma geral, tá? Venda, estoque, quando receber, quando você pagar, tá? Vamos tirar a nomenclatura em inglês aí, tá? Então, é um sistema para fazer a sua gestão da empresa, tá? A gestão de um modo geral, ok? Antigamente, as empresas para tinha que ter um TOTUS, um SAP, um bababá, que era um custo altíssimo. Então, hoje tem N ferramentas que possibilitam uma gestão, tá? Com um custo acessível, tá? Tem várias aí, tá? Não vou falar nomes aqui, não fazer propaganda da questão, que fica. Mas custo muito, acessível né? é tipo R$100 no mês? Exatamente, é o que eu ia falar. Menos, Ficaria entre né? 100 a 150. Vai depender do teu volume ali. Se você é microempresa, né, ou uma simples nacional, até R$100 você consegue RPs bons para você fazer essa gestão aí, tá? Vai te ajudar na emissão da nota, no controle do estoque, no teu quando receber, quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, emissão de boleto bancário, vai te ajudar bastante. Tem planilhas que você consegue contratar, planilhas já prontas. Eu não entendo nada, né? Mas a planilha tá prontinha para você. É só você ir lá e lançar. É uma coisa que eu falo muito, Beth, é assim, né? Não importa o sistema, a ferramenta. Todo o sistema funciona, toda a planilha funciona, mas existe uma peça fundamental para isso. Isso. Ela precisa ser preenchida corretamente. É a pessoa. Não adianta você contratar um sistema e não preencher, não adianta você pegar uma planilha e não preencher. Não é tudo isso. Você tem que. A primeira coisa é você ter comprometimento, eu vou começar a fazer diferente, vou começar a organizar, porque isso vai gerar resultado. Né? E como que eu vou organizar isso? Então, aquilo que eu falei, gente, começa. Você sabe a melhor ferramenta para você começar agora, fazer uma gestão financeira? Papel e caneta. Não é, Beth? Porque as pessoas te contratar daqui 3 meses, falam assim, Beth, olha, eu anotei tudo nos últimos 3 meses, eu vou te falar que eu conheço a Beth. Não importa o que você anotou ali, ela vai olhar para ali e ela vai te ajudar a fazer a gestão financeira. Então, a primeira coisa é começar a anotar. É ter esse comprometimento com o seu negócio. Falar assim, cara, qualquer cafezinho que eu gastar aqui, eu vou anotar. Isso, é bom reforçar isso. É todo o lançamento, não importa qual a despesa, não importa qual a receita. Lança tudo. Lança tudo. Então, o bom, o primeiro ali é você começar, né? É começar. Começar esse lançamento. Mas, assim, ferramentas realmente, gente, tem várias. Eu acho que as pessoas se assustam um pouco com isso, sabe? Aí você fala RP, nossa, o que é isso, tal, né? Mas dê essa abertura, se permita isso, tá? Mas, pensa, tem várias lojas que elas precisam lançar as vendas, né? Para fazer o controle da venda dela ali, né? Uma empresa pequena que eu tô vendendo roupa. Eu tenho que fazer o controle, porque depois eu tenho que passar na maquininha do cartão de crédito. Então, tem algumas ferramentas dentro da própria administradora do cartão de crédito ou do próprio banco que facilita isso também. Você consegue, já lançando ali, você consegue visualizar, né? Beth, se a gente fosse pensar em ações práticas para que as pessoas conseguissem ter uma gestão melhor dos seus negócios. E aí eu queria te perguntar assim, uma ação prática eficaz que pode ser universal ou se existe uma ação para serviço e uma ação para produto, sabe? Existe alguma coisa ou não, Gi, em relação a isso, é uma única ação que serve para todo mundo, que seria super estratégica para a pessoa ter resultado. Ter resultado, você fala no... A estratégia financeira, sabe? Financeira. Tipo, para eu tomar boas decisões financeiras. Então, quais são ações práticas, né, que o empresário pode ter e implementar para ele conseguir melhorar essa gestão financeira do negócio dele? Ele precisa começar a controlar, tá? A primeira coisa é o controle, tá? Não consigo um RP, uma planilha, o papel,
primeira ação é controlar, porque não dá para ter a posição, o acompanhamento, os valores, se eu não lanço isso. Então, a primeira coisa, eu preciso, insisto, a gente falou nisso N vezes, tá? Sim. Mas é porque isso é bem É o mais importante. importante, Precisa, porque eu não consigo fazer uma análise de dado, uma análise do que está acontecendo, ou ele olhar se está dando lucro, se eu não estou lançando aquilo. Tá? Se eu não estou lançando. Agora, dentro de uma empresa, independente se é finanças ou não, eu preciso cuidar de pessoas, que são os funcionários e são os clientes, tá? Porque se eu não cuidar de cliente, a minha receita também vai, né? Vai cair. Então, eu preciso, exatamente. Eu preciso olhar para minhas despesas com critérios, tá? Não é gastar o que eu tenho na vontade, não é gastar o que eu quero, é o que eu posso naquele momento, fazer o melhor naquele momento, né? Voltando ao Cortella, né? É isso, eu gostaria de oferecer, mas esse não é o momento, então vamos segurar ali. Então, olhar com essas despesas com bastante critério, né? E aí, trabalhar bastante para vender mais. Tá? Eu acho que são esses 3 pilares aí, né? Começa com a venda, com as pessoas, com a venda e com as despesas. A gente estava numa imersão final de semana e uma das coisas que a mentora passou, ela falou assim, erros que eu cometi que eu não quero que vocês cometam, né? A hora que você estava falando de olhar o preço das coisas e tal, ela mostrou assim, ela falou assim, eu sempre quis sair numa revista. Aí ninguém me chamou pra ser capa de revista, então eu mandei fazer uma revista da empresa. Ô, Beth, aí com uma capa, peraí, só um minutinho. Uma capa super legal e tal. E eu vejo que isso acontece com os empresários, né, Beth? Tipo assim, de tomar decisões achando que aquilo vai agregar muito valor pra marca, quando, na verdade, não é feita uma análise dessas informações para que ele consiga ser assertivo e já imaginar, peraí, ó, eu vou fazer isso aqui, mas o que tem que dar de retorno, minimamente, para falar valeu a pena e eu poder repetir uma ação dessa daqui para frente, né? Exatamente. Você lembra aquele meme que o pessoal tá dentro de um carro, aí tem o comercial, o marketing e o financeiro? Não. O comercial e o marketing todo feliz da vida, dentro do carro, a música rolando, né? E o financeiro com a maior cara de sério. E o marketing, olha, eu vou fazer a venda tal, a campanha tal, o comercial, eu vou vender isso lá. E o financeiro lá com a maior cara de poucos preocupado, amigos. Exatamente, né? Porque é legal, mas e aí, nesse momento, você consegue investir isso? Você guardou para investir aquele valor? Né? Cabe esse investimento ali, naquele valor ali, né, no que você está planejando. Então, realmente, é bem importante esse processo aí. A gente falando de ferramentas ou de coisas novas, né, a gente está partindo para o final, né? E aí tem outra coisa também que eu sempre falo muito para os clientes, porque eu vivi uma história não ruim, né? Foi ruim, mas foi um aprendizado muito grande quando eu trabalhava em uma empresa e eu era gerente comercial, gerente de vendas. E a empresa vendia bem, né? E aí começou um burburinho na minha cabeça. Precisa vender mais, que a empresa não tem dinheiro, precisa vender mais. Eu falei, gente, mas eu peguei a empresa vendendo tanto. Hoje a gente vende quase o dobro. Alguma coisa está acontecendo. Né? Não é possível. Né? E aí a gente começou a investigar isso. O que a gente descobriu, Beth? Quando a gente fala de falta de controle. Exemplo, né? Em uma empresa que vendia bem, o montante era muito alto. A taxa de cartão negociada, que estava lançada no sistema, era de 3%. Só que o banco estava descontando 6%. Só que não tinha ninguém controlando para isso. Fazendo a conciliação bancária e entendendo. Aí a hora que foi ver, era um rombo de 400 mil reais de diferença que a empresa não tem. E aí eu falo muito isso porque assim, uma ação básica que você pode começar a fazer se você não faz. Me corrige também se eu estiver errado, que a especialista aqui é você. Fechamento de caixa. Todo dia fechar o seu carro e entender o que entrou no dinheiro, caixa, o que entrou em dinheiro, entrou em cartão de crédito, entrou em cartão de débito, e lá no banco, né, no recebimento. Foi esse os descontos mesmos, né? As taxas de cartão. É o que é combinado? Tá descontando, certo? Porque tem gente que nem isso vê. Não olha. Aí tá descontando, exemplo, né? 10% era para descontar 5%. Mas a conta nunca vai fechar. Então eu falo que é uma coisa que ficou marcada e a Gi sabe que eu sempre pego muito no pé dos nossos clientes. Gente, controle as conciliações bancárias do cartão de crédito, que é importante para o seu negócio. Tem várias despesas que elas são pequenininhas,
Que aí Que você no vai montante- somando. No montante. Causa um enorme, né? impacto grande ali, Perfeito. dependendo, relacionado ao faturamento que você tem. É igual quando eu lembro que em determinado momento da minha jornada, eu assumi uma equipe de vendas de uma cidade aqui da região. E quando eu cheguei lá, era a equipe que mais vendia de toda a empresa, que era uma multinacional. Então era a equipe mais, né, fantástica. Só que a hora que eu comecei a perceber, o índice de inadimplência, de desistência, era o mais alto que existia também. E aí tava os vendedores tudo mal acostumados, cheios de vícios, vendendo onde não iam ter dinheiro para pagar. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, mas não, a gente nem vai nesse bairro. Não, mas lá a gente sempre sai venda quando a gente vai. Não, mas essa venda que eu não quero que vende nessa venda, né? Porque eu sei que aquilo vai gerar um custo amanhã. E aí eu vejo também que aí existem os gurus, né, que falam muito assim, você não precisa olhar para mais nada. Outro dia um cliente nosso mandou um vídeo falando assim, não precisa olhar para mais nada, você olha só para venda, que é o tem coração isso da sua mesmo. empresa. Isso. Tá, Eu olha já só escutei para isso. venda que você dependendo de Venda quanto antes você não vender acontece. e como essa venda for feita, você vai à falência justamente porque você vendeu muito daquilo, né? Já tem exemplos de empresas que diminuíram o faturamento durante um tempo, tá? E o lucro aumentou, tá? Por quê? Porque controlou a despesa, tá? Porque controlou a despesa. Porque estava gastando onde não precisava. Porque não se atentou a negociar com alguns fornecedores. Tem vários fornecedores aí, principalmente os bancos, né? Com taxas que são, assim, discrepância total entre eles. É muita diferença, né? Então, tem que ter esse olhar mais crítico nisso. Tem que olhar para isso, né? Empresas, taxas de Pix altíssimas, né? A pessoa trabalha no Pix e tal, e para a empresa está cobrando aquela taxa do Pix lá mais cara do que o boleto bancário, né? Então, tem que olhar para os detalhes. Tem que olhar para os detalhes. E, ok, escutei isso bastante também. Mas, Beth, eu não tenho perfil para isso, Beth. Eu sou artista. Eu concordo. Tá ok. Artista, que eu quero dizer, é aquela pessoa Sim, que criativa, trabalha que com a não parte de... analítico, Exatamente. Ok. Então, solicite. Peça Contrate apoio. alguém. Contrate alguém. Tenha um mentor durante um período, né? Trabalhe nisso. Quando a gente está prestando vestibular, tem N matérias lá. E aí tem sempre aquele aluno que é bom em todas. Mas tem um aluno que ele é bom na matemática, o outro é bom em português, né? E tem alguns professores que falam assim, não, então você tem que ser fera em matemática também. Eu sou excelente em português, então eu vou aprimorar ainda para me ser melhor ainda, para que eu tenha uma redação 1000 no Enem, ok? E aí a matemática eu vou fazer o meu melhor. Sim. Então, Tá na se média. você tá ali e identificar onde é o teu melhor, trabalha nele, fortaleça mais ainda esse. E aí peça ajuda para os outros gaps que você tem mais dificuldade, que é normal. Porque ser empresário hoje é você subir a escada rolante ao contrário, né? Escutei isso numa palestra, nunca mais esqueço. É isso, é você subir. Aqui no Brasil é isso que acontece, né? Então a gente tem que estar preparado. É difícil? É difícil. Mais possível, né? Ai, sim, gente. Mais Tanta possível. coisa, gente. Se pudesse, nós ficaríamos aqui falando sobre financeiro o dia inteiro e ainda ficar várias dúvidas e ter um monte de coisa pra gente. Interrogação gigante na cabeça. Várias coisas assim, mas eu acho que a grande mensagem de tudo isso, né, infelizmente a gente está indo para o final, a grande mensagem é que é um pilar muito importante para o seu negócio. Se você não olhar para ele de uma forma estratégica, se você não olhar para ele de uma forma de acompanhamento, principalmente de clareza, de entender o que acontece dentro desse setor da sua empresa, vai ser muito difícil você ter a empresa que você sempre sonhou em ter. Exatamente. E muito difícil essa empresa gerar o lucro que você gostaria que ela te gerasse. Então é um pilar extremamente importante, né, de você prestar atenção, até por isso que a gente convidou a Beth para vir aqui, para poder ajudar vocês. E eu quero te agradecer, né, Beth, por você ter topado isso. A Beth é uma querida, aquilo que a gente falou, ela tá com a gente desde lá de trás, né, quando a gente começou, há 2 anos e pouco, a Beth ela entrou e foi carinhosíssima com a gente.
E ela tá como parceira, hoje ela ajuda a gente aqui na questão financeira, puxa a nossa orelha, traz pra cá, fala, melhora isso, A gente é bem aquilo. obediente na maioria das vezes. Não, a gente é super obediente, que a gente tem um objetivo muito claro, né? E obrigado, Beth. E para finalizar, né, eu quero que você deixe aí uma mensagem, assim, né? O que você poderia dar, vamos dizer assim, a dica de milhões, né? O que você poderia deixar para o nosso estruturado, para os nossos empresários que estão aí com a gente, para ele prestar atenção. E às vezes pode ser um tapa na cara também, tá, Beth? Não tem problema, de você dar um chacoalhão, assim, que eu acho que o financeiro é isso, né? Precisa de uns chacoalhões, às vezes. Eu acho que a dica não tá focada só no financeiro, tá? Estruturados, assim, cuide bem das pessoas que são os seus clientes e os seus funcionários e você mesmo, né? Que faz parte da empresa, tá? Trabalhe bastante para aumentar a tua receita. Então, trabalhe em estratégias de marketing comercial para você aumentar a tua receita, mas não esqueça da despesa, tá? Vocês precisam entender que a despesa quebra as empresas, Sim, ok? sim. Tem empresas faturando milhões e elas quebram porque tem uma gestão inadequada. Tá? Olha para clubes de futebol, o tanto que eles faturam. Exato. E olha o que acontece. Vários quebrados, né? Exatamente. E aí, olhando para o nosso universo de pequena e médias empresas, acontece bastante com a parte de serviço também, né? Sem dúvida. De a pessoa faturar bastante, só que o lucro tá Sim, 2%, perfeito. tá? Qual que é aí dentro dos especialistas aí, uma empresa de prestação de serviço precisa ter uma lucratividade no mínimo 20%. Esse é o basicão, básico. tá? Enquanto a gente Esse é o não basicão. tem. Não tem. Não é isso que acontece. E assim, sair do emocional, né? Sair. Tratar até a gente vê assim pessoas com uma necessidade de ter mais como se eu preciso ter isso aqui para eu conseguir entregar esse trabalho. Será mesmo, né? O financeiro, esse olhar que você traz, Beth, ajuda a gente a olhar para isso, falar assim, não, peraí, com o que eu já tenho, eu preciso estar faturando X, eu preciso ter uma lucratividade Y, porque aí sim eu consigo me abrir para ter mais, né, poder mais. E quem é estruturado e quer estruturar o seu financeiro, como que encontra a Beth? Estou nas redes sociais, o meu Instagram é somarfinanças7, o número 7 é o número da sabedoria, então eu adicionei o 7 com esse propósito, né? Estou no LinkedIn também, né? E agradeço, tá? Agradeço muito pelo convite. Então, Somar Finanças 7. Somar Finanças 7 no Instagram. Tá? Nós que agradecemos. Agradeço bastante pelo convite, torço bastante pelo sucesso de vocês, acompanho sempre aí, né? Então, sucesso, sempre. Obrigada, sucesso para nós. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado quem acompanhou nós. Eu tenho certeza que a cabeça deve estar... Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas olha... Calma que vai dar certo. É isso que eu ia falar. Calma que vai dar certo. Pensa aí, olha, vou começar a fazer diferente. Veio várias dicas, vários insights. E muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o próximo Estruturado Pod. O jeito estruturado de empreender. Até mais. Beijo, gente. Tchau. Tchau.